Aqui, pô, antes de tudo, queria me apresentar também, que eu nem falei meu nome, nem falei nada direito, até pedir desculpa. Ah, não, Pô, tranquilo. Eu ia até te perguntar mesmo. fui bem informal, mas eu sou o Arthur Nascimento, eu estudo na UF, aqui em JF, sou de Minas e, assim, sou ilustrador também, né? Tô num projeto de pesquisa agora, estudando prop, estudando cenário aí do Hollow Knight. E por isso que eu me interessei muito assim pela sua produção aí nos jogos. Ah, E legal, cara. Pô, nossa, bem legal, bem legal. pô, se apresenta aí também assim. Eu já sei quem você é, mas se puder se apresentar. Pra ficar registrado, né? É, Então, tranquilo. Bom, eu sou o Rodrigo Pascoal, né? Eu sou um dos fundadores da Orbit Studio, que é inclusive de onde eu tô falando agora, né? Eu tô aqui no estúdio hoje, né? Onde a gente faz os jogos. Eu sou ilustrador, né? Sou formado em design gráfico também, mas eu trabalho com ilustração e produção de jogos já há mais de 10 anos já. E a gente vem aí, né? Tipo, tentando fazer os jogos aqui do estúdio e tentando sobreviver nesse Brasilzão aí. e, cara, a primeira pergunta que eu queria te fazer é assim, como que foi o teu início da tua carreira como ilustrador? Tipo assim, eu vi num podcast que você começou fazendo material didático. Como é que foi assim esse início desde que você terminou a faculdade, começou a trampar? Ah, legal. Na verdade, antes de terminar a faculdade, eu comecei a trabalhar, né, com ilustração já, mas antes eu trabalhava eu era peão de fábrica, né, trabalhava numa fábrica automotiva e tal, fazia peças para montagem de carro. Lá não montava o carro especificamente, mas a gente fazia algumas peças, né, que vão no carro depois. Então, e aí no meio do, eu comecei a faculdade por conta que eu já desenhava, né, desde criança, mas desenhava assim de forma amadora, né? Uhum. É, e aí eu já queria ingressar na carreira de ilustrador, na época era muito diferente, né? Isso é por volta de 2008, 2009. Então todo o mercado de ilustração era outro, né? Não tinha, para falar a verdade, nem tinha muito, né, no Brasil. E aí eu comecei a fazer a faculdade de design gráfico meio que porque era a coisa que tinha mais ou menos perto, né, do que eu queria fazer. Sim. Mesmo assim, não tem muito a ver com ilustração, né? Só para alertar Uhum. aí, se alguém quiser Essa, ingressar no design então, gráfico. essa foi uma visão que me passaram antes de eu entrar na faculdade. Eu tô fazendo artes visuais, né? Aí eu achei pelo menos bem mais próximo, assim, ainda que não tenha muito voltado pra ilustração, pra games, assim, mas nosso design realmente. Então, tem tudo isso, né? E eu, assim, hoje em dia ainda tem a faculdade de games, né? Que é uma coisa que com certeza eu teria tentado fazer antes, né? Se eu já não tivesse feito a minha, né? Mas é realmente design gráfico e não só a gente, né? Vários colegas que entraram comigo também entraram para tentar desenhar, só que você acaba desenhando quase nada, né? Na faculdade de design gráfico. Tem design, né? Mas é bem diferente de ilustração mesmo, propriamente dito, né? Uhum. E aí depois que eu tive esse choque na faculdade, mas eu acabei aprendendo muita coisa lá que não era de ilustração, mas que ajuda, né, na ilustração, como layout, né, Gestalt, história da arte também foi uma coisa bem interessante que eu pude aprender lá. Então, de certa forma, me ajudou bastante, né? E desde então, assim, aí mais ou menos no meio da faculdade, eu ainda fiz 2 anos de faculdade trabalhando ainda na fábrica, né? É, mas aí depois por meio até de sites de emprego mesmo, eu consegui uma vaga numa editora. E aí eu comecei. Aí depois o difícil mesmo é o primeiro passo, assim, né? Depois você engrena assim na carreira é um pouco mais fácil, porque daí você conhece outras pessoas, né? Você vê um pouco como é que é o mercado de dentro, porque é muito diferente do que te falam na faculdade, né? Inclusive foi um choque bem grande, assim, depois que comecei a trabalhar, mudou muito né? Tipo, tanto o que eu sabia fazer, quanto também o que eu via do mercado, assim, então foi interessante também passar por isso. E aí, no começo, eu comecei numa editora que fazia coisas didáticas mesmo. Então tinha ilustração, mas era aquela ilustração assim, tipo,
sei lá, né, vai desenhar o sistema do estômago do jacaré, sei lá, para um bagulho que vai ensinar sobre animais e tal, então você tinha que desenhar esse Aham. tipo de coisa, né? E era engraçado porque tinha muito ilustrador lá onde eu trabalhava, na editora Pearson, inclusive. E aí, mas como era didático, então a gente meio que ficava, às vezes, sorteando, assim, quem ia fazer os trabalhos que eram mais legais, né? Porque às vezes aparecia alguma coisa tipo, vamos desenhar, sei lá, né? Alguma coisa sobre a Grécia Antiga, então já eram umas ilustrações mais legais e tal, né? Mas não era sempre, não. Tinha, às vezes eram uns negócios bem, Peraí que bem. deu uma travada um pouco na voz. Ah, desculpa. Então, assim, o começo foi meio que essa coisa de design, assim, pra coisa de didática, né? E foi bem legal, aprendi bastante coisa também, né? Cada trabalho meio que você acabava tendo que aprender um pouco sobre aquilo que você estava falando também, né? É um pouco da parte de ilustração, é interessante por isso também, né? E aí eu trabalhei alguns anos nisso, né? Uns 5 anos mais ou menos trabalhando com coisa para educação. Aí eu trabalhei em outras empresas também com educação, às vezes até fazendo alguns jogos também já, mas Nossa, jogos educativos, né? 5 anos, Mais ou bastante menos. tempo. Um bom tempinho. Acho que foi uns 2 anos nessa primeira editora que eu trabalhei, e aí depois mais uns 3 anos num lugar que eu fui trabalhar, que estava começando. Eu fui o primeiro funcionário lá, né? Uma empresa que ia fazer coisas didáticas, mas mais eletrônicas, né? Do que só para livro também. E aí, nesse meio tempo também eu fiz bastante freelance de livro didático, dessas coisas assim, né? Então, infográfico, esse tipo de ilustração. Uhum. E foi bem na época que estava começando a meio que morrer, né? Revista, jornal, essas coisas assim. Então, ainda cheguei a fazer alguns trabalhos para revista impressa mesmo, né? Fiz para Mundo Estranho, para algumas outras assim. E aí, mas assim, meio que depois acabou muito, né, esse tipo de trabalho de ilustração para meio físico ainda. E aí, quando eu estava nessa empresa, nessa última empresa didática que eu trabalhei, foi trabalhar lá também, né, dois amigos meus que são meus amigos de infância, né, a gente estudou junto na quinta série e tudo, e a gente desde muito novo a gente tinha a ideia de fazer uma empresa de games, que é o Volney e o Elton, e aí a gente, a gente trabalhando junto nessa outra empresa, a gente resolveu sair de lá para abrir a nossa própria empresa de jogos, que é a Orbit Studio, que agora a gente já está completando mais uns 6, quase 7 anos aí de empresa também, né? E de lá para cá a gente vem trabalhando só com jogo mesmo, então foi bem. É bem difícil, mas também é bem legal, né? Muito gratificante também poder ver nossos jogos sendo lançados e o pessoal jogando. E a gente conseguiu lançar os jogos para todos os videogames também. Então saiu pro PlayStation, Uhum. pro Nintendo Switch, né? Pro Xbox. Então assim, para mim foi uma mudança que eu gostei bastante, assim, né? De poder trabalhar com o que a gente gostava mais, que era jogo mesmo, né? No fim das contas. Mesmo desde o começo eu já gostava de ilustrar, mas já pensando em trabalhar com jogos, né? Eu sempre gostei e aos poucos a gente conseguiu fazer essa migração. É isso que eu ia te perguntar. Eu vi naquele podcast que você postou no Twitter que assim, o seu top 10 de jogos pô, praticamente só memória afetiva assim, de infância, né? Zelda, Mario 64, Mega Man. Eu achei muito da hora. Você Pô, sempre teve valeu, essa, mano. essa veia. Legal que você assistiu esse daí, né? Foi interessante falar dos jogos que eu gostava lá no. É como referência também, né? Sim. Pô, esse negócio que você falou do Zelda, do cenário do Zelda, assim, lembrar um pouco do lugar onde tu cresceu, pra mim é basicamente, assim, a mesma coisa, porque, assim, eu cresci também no meio do mato, mas não no meio da floresta, no meio do mato, campo Ah, também. sim. É que você falou que você é de Minas, né? Deve ter bastante, né, por lá. Sim. Tipo, alguns lugares ainda mais. Eu sou de São Paulo, né? Mas aqui a gente conhece muita culinária mineira, né? Sempre o pessoal fala bem pra caramba. Aham. Mas é interessante mesmo essas vivências aí por exemplo, assim, eu costumo procurar ver muito história de outros desenvolvedores, né? Aí, por exemplo, o criador do Mario mesmo, ele também, né? O Zelda mesmo, ele tirou a ideia das coisas que ele fazia quando era criança, assim, de explorar uma caverna, né? Fazer alguma coisa nesse gênero, assim. É que eu acho que, por exemplo, no tempo que ele era criança, devia ter
isso com mais frequência, né? Hoje em dia é muito difícil alguém que mora no meio do mato, mas eu tive esse privilégio, essa dificuldade também, né? Porque também tinha o Pois lado é, ruim, né? com Mas certeza. o lado difícil, né? Não digo nem o lado ruim, o lado difícil, assim, às vezes de morar longe. Mas é bom, né? Que constrói também uma referência. Às vezes alguma coisa que você vai criar lá na frente parte de uma referência diferente que você teve, né? O que vai tornar aquilo interessante é você poder trazer um ponto de vista que as pessoas não estão acostumadas também, né? Então é interessante nesse sentido, assim. Uhum. Pô, falando nisso, né, eu queria te perguntar, o Retromáquina, ele foi desenvolvido assim, full por vocês mesmo e publicado também? Mas o desenvolvimento foi 100% nosso, né? O Retromáquina. Mas a publicação foi uma publisher externa, inclusive de fora do Brasil, né? E Aham. eles e começou mais ou menos assim. A gente fez quando a gente abriu a Orbit Studio, nós éramos só em três, né? E assim com recursos financeiros bem limitados também. E aí a gente começou fazendo jogos menores, né? De celular, e tal. A gente chegou a fazer 2 jogos para celular bem simples mesmo. Que alguns até você consegue baixar até hoje no Android. E aí depois a gente tentou dar um Qual que é o passo maior. nome do jogo? Um chama Perfect Potion, de potion, né, de poção, em inglês. E o outro chama Shenlong, igual escrever pro Dragon Ball também, que os dois têm pra Aham. Android, né? E são jogos que eu gosto bastante até hoje, assim, né, do resultado deles. A gente já sabia que eles eram só um treino mesmo, né, pra gente tentar fazer um jogo maior depois. Que é até uma dica que eu dou, né, pra quem quer ingressar na área de jogo, não tentar. Eu vejo muita gente assim, tá começando, eu quero falar, não, eu quero fazer um MMORPG, tá ligado? Tipo, um bagulho mó treta, assim. Eu recomendo ir começando, ou um jogo de luta, né, que às vezes é um jogo difícil também de fazer, né? Então eu recomendo começar fazendo um jogo. Às vezes um jogo de uma tela só, né? Tipo um Flappy Bird, começar com uma coisinha assim. A não ser que a pessoa já tenha alguma experiência mesmo, né? Mas se vai começar do zero, eu recomendo começar com algo mais simples. E aí depois que a gente pegou um pouquinho de experiência nesses 2 primeiros jogos, a gente começou a fazer o protótipo do que seria o Retro Máquina, né? Na época a gente ainda tinha um outro nome, que era Uprise. Acho que se procurar ainda acha alguns vídeos disso no YouTube, assim. Só que aí a gente, do nosso próprio dinheiro mesmo, né? A gente tinha juntado um dinheiro antes de sair do antigo trabalho lá. A gente juntou uma grana para poder ficar um tempo se mantendo, né, sem precisar trabalhar em outras coisas, e a gente conseguiu fazer meio que um pequeno protótipo da ideia que a gente tinha e começou a postar na internet, né, buscando, sei lá, realmente uma publisher, um financiamento, alguma coisa assim. E aí numa dessas postagens que eu postei no Facebook, inclusive, né, tipo num grupo que era de desenvolvedores indie, né, assim, de empresas pequenas e tal. Mas, assim, não tinha nem muita pretensão, né? Eu postei lá mais pra ver o feedback do pessoal, o que eles estavam achando. Quando você fica muito tempo fazendo o jogo também, é difícil você saber, né? Se tá ficando legal, se não tá, porque é só você com você mesmo ali, né? No caso, a gente, as nossas opiniões ali. E aí, nesse grupo aí, meio que teve uma mulher que começou a falar comigo em inglês, né? Que ela viu o jogo, ela achou interessante e tal, e ela comentou que ela era de uma publisher que chama Super.com, que inclusive quando você vê o Retromáquina na Steam, ele tem ainda o link para o site da Super também, né? E aí eles se interessaram e eles também eram uma publisher que estava começando e aí eles resolveram. Essa conversa ainda demorou uns 6 meses mais ou menos, né? Mas aí eles gostaram do nosso protótipo e resolveram financiar o restante do jogo, né, para terminar. E aí foi aí que a gente conseguiu realmente se dedicar só no Retromáquina durante 2 anos, né, pra conseguir finalizar. E lançar, no caso, né. Nossa, que da hora. E ele, sim, ele foi ilustrado só em 2D? O cenário, sim. Ele é assim, né, ele teve como ele é de vista isométrica, o personagem meio que tem que andar em todas as direções, né, como se simulasse um 3D, mas na verdade o jogo é 2D, todo 2D, né. Só que o personagem e alguns inimigos dele foram modelados em 3D e aí a gente fez uma técnica parecida com o que usava no Donkey Kong do Super Nintendo, sabe? Não sei se você já jogou o Donkey Kong do Super Nintendo.
Pô, foi o que eu imaginei que você. Eu vi você falando dessa técnica no Iconic Cast, se eu não me engano. Ah, E foi o pode que eu crer. imaginei que vocês tinham feito no Retromáquina. De renderizar as sprites do modelo 3D e aí meio que ele vira um 3D animado em 2D, né? Isso, é exatamente isso, assim, né? Você matou a charada até. Que tipo, no jogo ele era totalmente 2D, né? Quando ele tava funcionando no jogo ele era totalmente 2D. Só que a gente queria causar essa ilusão de que ele era 3D. Então, a gente já fã de jogo, como a gente sempre foi, né? Uma solução que a gente achou foi fazer essa que era usada no Donkey Kong, né? Que era realmente os personagens foram modelados, aí eu pintava a textura deles para eles parecerem desenho, né? Porque eles meio que se mesclam bem com o cenário que é 2D, né? Então, eu mesmo pintei o cenário, mas também eu pintava a textura do personagem 3D. E aí a gente fez a modelagem dos 3D com um freelancer, né? Que modelou por fora. E aí também o animador também foi freelancer, e aí eles animavam, tipo assim, a gente passava, né, assim, mais ou menos o que a gente precisava dos personagens, aí animava num software 3D e aí renderizava em sprites pra gente, e aí tinha que ter um tamanho específico, foi muito difícil, na verdade, né, é um trampo assim que eu não, não recomendo, tanto que num dos jogos mais recentes que a gente lançou, que foi o Perfect Potion, foi o que a gente fez pra Atari, que é o Haunted House. O jogo tem uma vista igualzinho do Retro Máquina, o cenário foi ilustrado igual o Retro Máquina, só que os personagens, em vez deles serem pré-renderizados, eles são 3D no jogo mesmo, né? Então a gente fez uma mescla. O personagem é 3D, rodando em 3D mesmo no game, só que o cenário é 2D também, igual no Retro Máquina, né? Porque essa parte de renderizar os frames dava muito trabalho de organizar. Aí, por exemplo, a gente chegava renderizava, imagina, cada direção, ele tinha 32 direções diferentes, e aí você tinha que renderizar todos os movimentos do personagem nessas 32 direções, né? Tipo assim, ele dá uma cambalhota, então ele vai dar uma cambalhota para tipo 36 lados diferentes, né? Nossa. E aí isso gera um monte de frame, e aí depois a gente tinha que organizar esses frames para chamar na programação, né? Conforme vai o jogador vai pondo em cada direção para andar. Por exemplo, se a gente chegasse lá na frente e visse que o movimento não ficou muito ruim, pra gente mudar qualquer coisinha no movimento, a gente tinha que voltar todo esse processo de novo, desde a animação, renderizar, depois importar os sprites. Então era um trabalho. A gente conseguiu finalizar o jogo dessa forma, né? Mas é uma coisa que a gente realmente já tentando, né? Se alguém for tentar fazer um jogo desse jeito, uma coisa difícil mesmo pra fazer. Porque, por exemplo, até no Donkey Kong, que era feito dessa forma, o jogo é 2D, né? A visão. Assim, você vê side-scroller, na verdade, né? Então você meio que você animava o personagem só para um lado e aí flipava para outro lado, né? Que o personagem é simétrico e meio que Uhum. beleza, né? Devia dar um trabalho absurdo também, mas no nosso caso eram 36 lados diferentes. Então, realmente assim, era uma coisa 36 não, 32, desculpa, tô exagerando aí. 32 lados só. Lógico, né? Alguns inimigos não tem todos esses lados. Eu tô falando do personagem principal. Tem inimigos que só tem, tipo, 8 lados, né? Tinha um pouco menos de frame que o personagem principal. Mas mesmo assim era trabalhoso, né? E sem contar que geravam uns mapas de Atlas, né? Desses sprites gigantes também. Então, enganava muito, porque o jogo parece leve porque ele é 2D, mas quando a gente foi fazer os ports pro PlayStation 4, pro Xbox, deu trabalho, e pro Switch também, né? Porque os sprites ficavam muito grandes e às vezes os loadings ficavam meio grandes também, então a gente teve que otimizar bastante. Nossa, foi bem, bem difícil mesmo o port, a otimização, né? E a E otimização, tipo assim, influencia na qualidade, assim, você tem que mexer na ilustração por causa da otimização ou é só na programação do jogo? Que eu realmente, isso daí é uma área que eu não entendo nada, praticamente. ficava muito a cabo da programação, né? Essa otimização, mas também às vezes também era uma parte técnica assim, não alterava muito no que eu fazia, né? Na parte de Aham. ilustração. Mas, por exemplo, às vezes tinha que dar um jeito de deixar os sprites com menos tamanho de memória, né? Só que sem perder muita qualidade, porque o jogo ele é todo HD, né? Então, quando você joga ele Isso é uma coisa que engana muito, assim, você tá fazendo o jogo no monitor de computador, mas aí quando você joga na TV, fica gigante, né? Os sprites, tudo. Então, tem que tomar muito cuidado para não perder qualidade demais, né? E manter, né? E também, assim, manter uma coerência na resolução, porque às vezes acontecia, às vezes, de, tipo, sei lá, uma parte do cenário tá com a resolução boa, outra parte tá com a resolução ruim. É outro sprite Atlas. Então
várias dificuldades técnicas também que a gente foi tentando superar, né, ao longo da produção. Que é uma coisa que a gente costuma falar bastante aqui, né, no estúdio, que às vezes quando o cara tá começando um projeto de jogo, que foi o nosso caso também, né, quando fez o protótipo do Retro Máquina, né, é fácil você começar, assim, colocar o boneco para andar na tela, né, dar uns pulos, tal, já aparece um jogo e você fala, nossa, estamos fazendo um jogo e tá, né, de fato, mas assim, disso para o jogo tá pronto, realmente, né, tipo, num videogame lançando e as pessoas jogando e zerando o seu jogo uma distância absurda, assim, de dificuldade que a gente teve que aprender e superar, né, ao longo do caminho, assim, para conseguir realmente finalizar um jogo. E isso que a gente está falando de um jogo pequeno, né? Que foi feito por 4 pessoas, né? Então, é, assim, por isso que eu falo que é bom ir aos poucos, né? Fazendo um projeto pequeno, termina, entrega, depois faz um projeto um pouquinho maior. E sempre assim, o projeto que eu falo é finalizando mesmo, né? Sendo um produto que você possa baixar, possa jogar. Eu falo muito isso assim, que você comentou que está né, fazendo a conclusão de curso. Você já deve ter visto vários projetos assim que tipo os colegas começam, tal, faz uma parte jogável, mas disso aí para ser um jogo que vai estar lá, né, numa loja assim, tem um chão grande pela frente. Então, e às vezes mesmo sem fazer essa etapa, a pessoa quer já partir para um projeto maior, então eu recomendo sempre, né, tentar finalizar mesmo um projeto, por menor que ele seja assim. Eu tenho certeza que vai ser um desafio já bastante interessante já para quem tá começando na área, né? Uhum. Ah, mesmo que você falou, pô, do tela única, né? O Flappy Bird, um joguinho assim simples pô, só andar e pular já dá um trabalho do caramba pra lançar ele de fato, porque tem um monte de feature que tu tem que colocar no jogo pra ele parecer com um jogo profissional, né? Sim, sim. E por mais que pareça trivial, na hora que você vai realmente finalizar e fazer, não é um trabalho fácil, assim, né? Até hoje, né? Mesmo com experiência, pra gente é sempre a gente esse ano passado, agora a gente lançou 2 jogos, né? E a gente produziu eles meio que ao mesmo tempo também. Chega na parte final, assim, é muito difícil, sabe? Testar. Tem a parte dos bugs também, né? Que é difícil você testar o jogo que você mesmo fez, então. A gente tentou polir o máximo que dá, mas sempre acontece alguma coisa, né? Depois que lança também. Então, não é uma atividade fácil fazer jogo, cara. É um negócio difícil, assim, mas ao mesmo tempo, ao mesmo tamanho da dificuldade, é o tamanho da gratificação também, quando você consegue ver, né? O projeto finalizado e tal. Então, é uma coisa que embora eu alerte das dificuldades, eu recomendo também, que é uma área bem legal também. Nossa, eu imagino. Esses últimos que vocês lançaram em 2023 foi o Haunted House e um outro de plataforma, né? Isso, chama Ebenezer, esse outro aí, que é um jogo, conta aquela história, sabe aquele dos fantasmas do Natal passado lá, que é tipo um. Sempre tem uma animação ou outra que passa no Natal, tal. É um jogo de temática de Natal, assim, né? Mas ele é um Sim. Metroidvania, ele é um jogo O bem Metroidvania. denso, né? Assim, você olhando a cara dele não vai parecer Metroidvania, né? Porque parece que é um jogo tipo que fala do Natal, mas o jogo ele tem uma história bem complexa, tal. Ele é bem interessante assim jogando, né? A história, né? E a idealização do jogo é do cliente, né? Que foi um cara que encomendou com a gente assim para fazer o jogo. E a gente Sim, fez o jogo em si, né? No caso, né? A montagem do jogo. entendi. E assim, para você, quais são as principais diferenças assim que você vê trabalhando assim em vista isométrica e no de plataforma assim, tipo, bidimensional? Aí eu acho que é a escala de assets que você vai ter que ter, né? Por exemplo, assim, que nesses 2 casos, por exemplo, né, desses jogos que a gente fez, um era de visão totalmente lateral, né, e o outro era o vista isométrica, que era o Haunted House. Sim, Por exemplo, se eu vou fazer um cenário lá, eu vou fazer uma cadeira para um jogo isométrico, como ele é 2D, né? Se fosse 3D, beleza, você só giraria a cadeira, né? Mesmo estando em vista isométrica, ela poderia ter de qualquer ângulo. Mas ele sendo 2D, então eu tinha que desenhar uma vista da cadeira na diagonal para baixo, né? Você vê nela de costas, e uma vista da cadeira na diagonal para cima, você vê na cadeira de frente. E aí você conseguia flipar para outro lado, né? Isso se for usar só 4 direções, né, do isométrico ali. Agora, já num jogo 2D não, normalmente eu desenho uma coisa tipo de um lado e eu flipo pro outro, então você acaba diminuindo no mínimo pela metade, né, a produção de assets assim, então aham, facilita nesse sentido, né?
No geral, assim, quase que 100% do jogo isométrico ele é mais difícil de ser feito do que um jogo é, 2D, né? Bidimensional, assim, side-scroller, né, no caso. Mas o que eu acho interessante, né, no caso do jogo isométrico é que ele permite uma exploração como se fosse um mundo 3D, né? Você vai para todas as direções. Então, às vezes quando o jogo que era o caso do Retromáquina, né? A gente queria dar uma narrativa mais de exploração, e tal. Não que não dê para fazer isso no jogo side-scroller, né? Que é o caso dos Metroidvania também. Que nem você comentou do Hollow Knight, né? Tem bastante exploração e tal, mas no caso do Retro Máquina a gente queria que desse aquela sensação que você tá perdido numa cidade, abandonada e tal. Então a gente achou que ia se adequar mais, né? Mas realmente foi um desafio assim que no meio do projeto a gente várias vezes assim falou, poxa, é bem difícil de fazer, né? E lógico, né? Eu vi no seu ArtStation, assim, quilos e quilos de prop pro Retromáquinas. Deve ter trabalhado muito. Nossa, foi bastante, né? E no caso dos cenários do Retro Máquina, na época a gente era uma equipe bem menor, né? Então tive que ilustrar muita peça. Assim, chutando baixo, mais de 1.000 peças, com certeza, assim, né? Pro jogo todo. É bastante oneroso, né? Mas o jogo realmente é muita coisa, né? Mas até na animação das coisas também, quando é jogo 2D, é um pouquinho mais fácil de trabalhar, né? Algumas coisas. Mas agora, por exemplo, no projeto novo que a gente está fazendo, aí já é uma técnica diferente de tudo que a gente tinha feito antes, porque ele é um jogo que vai ter uma vista 2D, só que o jogo é feito em pixel art, só que montado no ambiente 3D. Então, aí tem várias outras coisas novas que a gente está E ele é o contrário do que agora. vocês fizeram no Haunted House, né? Que é o cenário 3D e os personagens 2D. Exatamente isso. E também, assim, a sensação que a gente quer causar é ao contrário também, né? Porque lá era um jogo 2D que a gente queria passar a sensação de tridimensional, e agora é um jogo que de fato é 3D, mas que a gente quer passar uma sensação de bidimensional também na visão, né? Jogando. É meio Aham. loucura, né? Pô, então isso deve trazer assim alguns desafios de composição, né? Como que vocês vão compor o tipo assim, o level design pra, sei lá, como é que tá sendo? Então, na verdade, sim, a gente pegou boa parte da experiência que a gente teve fazendo o Ebenezer, né? Que era um jogo já Metroidvania, assim, de 2D. Aí o que teve mais dificuldade, eu acho que é em fazer os assets da forma que a gente faz, misturando 3D com 2D e a forma de portar isso pro jogo, né? Mas na hora de montar, acaba que muita coisa acaba facilitando, né? Por ser 3D, por exemplo, tem essa questão de você poder girar as peças, né? Poder ver de vários ângulos, e aí dá para reaproveitar mais alguns assets também. Então tem algumas facilidades, tem, né? No geral, quando você vê na indústria, a maioria das pessoas faz um jogo totalmente 3D mesmo, né, hoje em dia, né? O 3D facilita muita coisa. No nosso caso, tem ainda a dificuldade, por exemplo, os personagens são 2D, então a gente anima frame a frame, pixel art mesmo, os personagens, né? Então tem essas dificuldades, né, de animação tradicional, quase. Mas no geral, assim, pro fundo do cenário, só é diferente, assim, mas não acho que seja mais difícil do que era desenhar mesmo normal, né? E teve essa adaptação também de fazer o pixel art, que era, no caso do Retro Machina e do Haunted House, era uma ilustração de pintura HD, né? Então, sim, tinha bastante resolução e tal. E aí no pixel art tem aqueles desafios, né? Como tem menos informação, o design tem que ser mais preciso, né? Para você poder é, passar melhor a ideia, né, do que você tá. Mas ao mesmo tempo também tem aquela função tipo a diferença entre um livro e um quadrinho, né? Porque, por exemplo, no livro o cara vai preenchendo as lacunas lá, né? Porque ele vai imaginando. E já no quadrinho você vê o desenho todo traçado ali. E no pixel art ele tem essa vantagem, assim, que muita coisa que você não. Por exemplo, o personagem que a gente tá fazendo lá, deixa eu te mandar um print do rosto dele de perto aqui, ó. Mandar no Discord mesmo, né? Ele não tem. Eu não faço o desenho do olho, da boca dele de nada, né? Ele é só um. Ver se você consegue visualizar isso. Inclusive eu tô mexendo ele agora no Photoshop Sim, enquanto eu falo. sim. Então, assim, meio que você que imagina que ele tem um rosto e tal, né? Até a gente teve a ideia de fazer ele com uma máscara assim. Por conta de não dá pra desenhar mesmo um olho, uma boca, um nariz, né? Tipo, a gente fez mais uma máscara pra já ficar uma coisa assim, né? Então Aham. tem essas diferenças também.
E assim, vocês estão usando São Paulo de referência mesmo para fazer os cenários? Tipo, vai ser uma referência forte mesmo no jogo? Ele é, ao mesmo tempo, também a gente, como o jogo se passa meio que no futuro, né? Tipo assim, uns 100, 200 anos no futuro, assim. Então ele tem bastante margem para dar uma liberdade artística também, né? De você mudar bastante a cidade do jeito que ela é, né? Não vai ser tipo, uma réplica, assim. Mas algumas coisas bem características a gente quer conseguir colocar, né? Tipo, por exemplo, tem o cenário da casa do personagem, dá pra você ver o Copan no fundo, né? O prédio do Copan e tal. E, tipo, no caso, eu tô fazendo a Liberdade também. Sim, a liberdade eu vi. E. Assim, o conceito da liberdade. Então, e tem o. Agora eu tô. Hoje, inclusive, eu até fiz um post no Twitter lá de uma parte do cenário, né? E tô montando mais algumas coisas também. Então, vai ter alguns elementos que você vai lembrar da cidade real, mas também, no geral, ele é mais aberto para ser um negócio mais no futuro mesmo, né? Então, na parte de gameplay, a gente vai estar mais livre, assim, para poder fazer os desafios que a gente acha que vai funcionar, né, pro jogo também. Aham. E. Não sei, né? Você tem alguma dúvida, assim, do processo, de alguma outra coisa, assim, que você curte? Ou como é que tá sendo, assim, pra você no ramo de games aí? Então, eu nunca, tipo, nunca mexi com programação, sempre fui só desenhista mesmo. E Uhum. assim, atualmente eu tô tentando focar mais no próprio design mesmo, fazer uns. Asset mesmo que fala, né? Tipo, Sim, sim. profissões, esse tipo de coisa assim para cenário. E assim, eu acho que o meu maior desafio tá sendo, tipo, a ansiedade de ver como que ficaria num projeto mesmo. Eu até cheguei a pegar o Construct, que é um aplicativo assim, bem básico do Google de programação, para testar os próprios, mas assim, era interessante eu juntar com algum programador para ver. Foi basicamente o que eu fiz também, né? Essa ansiedade dá mesmo, assim, de você. Mesmo aqui, durante. Que nem eu tô fazendo as peças e tal, leva um bom tempo até estar no jogo mesmo, né? De forma jogável, assim. E Sim. dá essa ansiedade mesmo de conseguir ver, né? Funcionando e tal. E também é muito louco, né? Quando tá lá funcionando no jogo mesmo, você vê, né? E consegue jogar também. Assim, é engraçado também que eu vou conseguir jogar o jogo mesmo já quando tá perto do final, né? Tudo assim, pra sentir mesmo a experiência, Uhum. né? E quem que faz os 3D desse atual projeto de vocês? Também sou eu e o Luiz também, que trabalha aqui com a gente, que a gente faz essa parte visual, tanto o 2D Você quanto o faz 3D também. pelo Blender? Isso, tenho feito no Blender mesmo. Tenho, é, Blender e Photoshop, os seus isso, ferramentas. isso. Eu não, assim, eu não sou que eu diria um modelador 3D nem nada assim, né? Acho que se eu tivesse que fazer coisas em outros estilos, talvez eu não conseguisse desempenhar, né? No 3D. Mas esse esquema assim que a gente faz, que é meio que quase um 2D, só que montado num cenário 3D, aí é o que eu tenho feito, né, ultimamente assim. E é onde Uhum. eu tô pegando um pouquinho mais eu realmente tô aprendendo agora, assim, né? É uma coisa que faz, tipo, 2 meses e pouco que eu comecei a mexer com 3D, sabe? Não faz muito tempo, então. Então ainda tô comparando com o desenho, né? Que eu desenho desde os 9 anos de idade, então tem uma diferença, assim, pra alcançar. Mas Ah, tem Oi? uma semelhança, tem uma semelhança. O desenho é o 3D bidimensional, pô. Então, mas acho que é muito isso mesmo, né? Tem um amigo meu que modela 3D que ele falou, nossa, você pegou rápido, mas acho que na verdade, muita coisa que eu teria que aprender do zero para poder modelar, na verdade já vem da cabeça do 2D, né? Até o tipo de pintura que eu fazia, por exemplo, no Retromáquina, ela era 2D, mas simulando uma tridimensionalidade, né? De volume e tal. Sim. Então meio que você já entende um pouco de forma, de volume, de cor, de design também, né? Então foi difícil aprender a ferramenta, mas aos poucos você vai acabando. Assim, muita coisa você pula, né? Como se você, tipo, quando o cara já fez alguma faculdade, ele consegue meio que né, não fazer alguns semestres da faculdade nova porque já conseguiu abater, né? Mais ou menos isso mesmo. Mas aí a gente tem feito no Blender mesmo, a parte de 3D do jogo, né?
e a gente exporta os arquivos para ser montado na Unity. Todos os jogos da Orbit foram feitos na Unity até hoje, né? Sim. Apesar de ter tido aquela polêmica, né, da Unity esses tempos atrás aí, mas aí a gente vai ver, né, se nos futuros projetos a gente consegue ver outras engines também para testar, né? Uhum. O da Unity que você está falando é que vai ficar muito caro para manter? Então eles já voltaram atrás, na verdade, né, nas decisões lá, mas teve a polêmica que eles iam cobrar por cada download que fizessem de um jogo, sabe? Sei. A Unity ia ter que receber também uma parte, então foi um negócio que deu bastante polêmica e eles voltaram atrás, mas aí não sei por quanto tempo também, né? Aí é bom já se precaver. É que é ruim que assim, que no jogo também, né, a gente tá toda hora falando da dificuldade que é fazer assim, então além das dificuldades do jogo em si, você ainda tem que pegar uma ferramenta nova, é muito difícil, né? É como, às vezes lógico que tem muita coisa que ajuda já, mas quase como começar do zero, né? Então, como também aqui desenvolvimento de jogo no Brasil é sempre difícil, então você levar mais tempo também é mais recurso que você precisa, né, para fazer o jogo e tal. Então a gente tenta fazer com o que a gente já conhece já. Mesmo assim, nesse projeto agora a gente está aprendendo muita coisa também nova, né, sobre como montar, né, essa parte 2.5D no jogo e tal. Tem sido desafiador em todos os sentidos, mas também é bem legal o resultado que tá dando, né, no jogo em si, né? E esse projeto atual, vocês têm assim alguma meta para para lançar ele mesmo? Ou vocês estão só explorando por enquanto? Então a gente tem uma meta de ter uma demo pronta do jogo até o meio do ano agora. E aí a gente vai. Enquanto isso a gente está fazendo outras coisas, né, outros projetos também, mas a gente vai tentar buscar financiamento para fazer o jogo completo, né? E seria um jogo autoral, né? Então a gente precisaria de uma publisher para ajudar no financiamento e finalizar o jogo, né? Que eu acho que do nosso próprio dinheiro a gente não consegue fazer o jogo inteiro, né? Mas eu acho que tendo uma demo bem feita do jogo, acho que é mais fácil de conseguir. A gente também conversou, né, com várias publishers também. Todos eles querem ver alguma versão jogável do jogo, né? Mesmo que a gente já tenha feito outros jogos, né, que o pessoal possa conferir, né, a nossa competência de fazer jogo, ainda assim eles querem ver alguma coisa jogável do novo projeto, né, para sentir, né, como é que vai ser, se o jogo tem potencial e tal. E aí vamos ver se a gente consegue entregar isso aí, né, nesses meses aí. Nossa, tomara. Esse jogo aí, tipo, pra mim essa mescla aí é perfeita de. Tem no Dodgeball Academia também, que é tipo cenário 3D, personagem 2D, pra mim é absolute arte, assim. Muito bonito. Não, eu Muito curto pra legal caramba mesmo. também. A gente tem se baseado muito naquele jogo Last Night, né? Não sei se você já viu. Que é um jogo que eu não sei se foi cancelado, alguma coisa assim, né? Nunca mais falaram nada dele, assim. Mas a estética a gente se baseou muito naquilo, só que transpondo pra São Paulo mesmo, né? Aham. E aí é isso, a gente tá nessa luta por enquanto, assim, pra ver é, o quanto a gente consegue entregar, né, do jogo até o meio do ano aí. Sim. E paralelamente vocês também estão desenvolvendo o projeto para cliente, assim. Isso, que é pra ir mantendo, assim, né? Aham. Pô, da hora. Pô, queria te fazer uma última pergunta que não sei como é que tá seu tempo aí agora. Você tá tranquilo? Ah, tá tranquilo, pode falar. Tipo, resumindo assim, como é que é o cargo de, tipo, de direção de arte aí no grupo de vocês? Que eu sempre tive essa dúvida mesmo, eu realmente assim, não faço ideia de como que funciona, sabe? Ah, sim, sim. É, tipo, eu sempre costumo dizer assim que você tem que saber melhor, assim, que às vezes parece que é uma evolução natural, né? Tipo assim, você começa como ilustrador, aí, sei lá, né? No meu caso também faço animação, faz outras coisas. E aqui na Orbit, como a gente é uma empresa pequena, eu também faço a direção de arte na parte visual, né? E, e parece que é como se fosse uma evolução, mas na verdade eu sempre acho que não tem, como é que fala, uma coisa melhor que a outra, assim, né? Tem a parte que você vai produzir, eu gosto pra caramba de produzir mesmo as peças, né? E a Sim. parte
de direção acaba sendo mais como é que fala? Uma curadoria, né? Pra você seguir um mesmo estilo, porque é isso que dá, tem a ver também com produtividade, né? Porque às vezes a escolha de direção de arte tem a ver com o tamanho do escopo, o tamanho, né? De quantas pessoas tem para produzir o jogo, e tal. Então, você já viu, por exemplo, assim, tem jogo feito por uma empresa muito pequena, que às vezes o jogo é mó legal, né? Mó bem feito, tipo Journey ou aquele Limbo, né? Também. E tem jogo, às vezes, de milhões de dólares lá que o jogo é uma porcaria, né? Então, é, Certeza. e muito disso, às vezes, é assim, o cara saber o tamanho da perna dele, né? Pra poder dar um passo depois do outro, assim, com mais firmezas mesmo, né? No geral. É meio metáfora, assim, mas faz muito sentido na produção de jogo, porque se você, vamos supor, eu entendo o quanto eu consigo produzir, eu entendo as minhas capacidades no momento, né? Não que a gente não possa melhorar isso com o tempo também, com treino e dedicação, mas eu saber entender isso para eu saber o quanto eu consigo fazer bem feito é, em quantidade, né? Porque, assim, às vezes o cara, que nem, por exemplo, já vi em jogo, assim, por exemplo, o cara quer fazer uma animação super sensacional. Aí o cara faz um personagem bem animado. Só que disso pra você fazer um jogo inteiro bem animado é muito trampo, tá ligado? Então, aí, por exemplo, o cara começa fazendo bem feito e ao longo do projeto o cara ou não consegue terminar ou vai fazendo menos bem feito, né? Por conta do tempo. Então, você saber, direção de arte às vezes é muito saber entender isso, assim, saber a sua limitação para naquela limitação você conseguir entregar o melhor que você consegue, entendeu? No projeto. Às vezes diminuir o tamanho do projeto e tal. Nunca é fácil também, né? Porque a gente é engraçado assim, toda vez que a gente vai estipular tempo de projeto, eu chuto uns números lá, mas assim, a gente planeja e na hora que vai fazer é bem diferente, né? Assim, no geral, mas Aham. ainda assim mantendo um controle, né? Então, ter tudo isso em mente, assim, você saber, tipo assim, o que vai ficar melhor no jogo, porque você saber fazer uma boa ilustração não quer dizer que você vai fazer um bom jogo também, porque tem muita coisa em videogame que muda, né? Sei lá, né? Algumas coisas têm que ser feitas pensando em como vai jogar também, então não é só, eu quero fazer a ilustração mais da hora, né? Tipo, às vezes não é isso que o jogo tá precisando, entendeu? Então tem muita escolha difícil, assim. Então eu acho que na parte da direção é mais isso, assim, você entender o que o projeto precisa, também entender a sensação que aquilo quer causar, né? Por exemplo, assim, por que eu vou fazer um projeto cyberpunk? Ou, por exemplo, o Retromach, né? Foi um jogo que não só eu, né? A equipe toda, assim, a gente escolheu fazer um jogo que desse uma sensação de solidão no jogo, né? Então a escolha da música tem a ver com isso, a escolha dos efeitos sonoros, a escolha da jogabilidade e, por consequência, a escolha visual também, né? De como é da cidade destruída, de uma série de coisas. Então, tem muito a ver com o que você quer causar, né? Então, assim, na direção, para você saber onde você, como você tem que andar, você tem que saber onde você quer chegar primeiro, né? Também, assim, é uma coisa. Falando parece mais fácil, né? Mas no dia a dia, assim, é difícil você manter a coerência, né? Da linguagem. Também acontece, por exemplo, o jogo é um negócio que leva muito tempo para ser feito, então às vezes no começo do projeto você estava jogando outros jogos e assistindo outros filmes, aí você tem algumas referências, aí quando, tipo, tem que tomar muito cuidado para no meio do projeto, tipo, sei lá, comecei a jogar um jogo que eu gostei pra caramba, o jogo não tem nada a ver com o que eu tô fazendo, mas aí você quer colocar um pouco daquele jogo no que você tá fazendo, entendeu? Então tem que ter coerência, assim, você tem que se manter, entender o que o projeto tá pedindo e se manter firme naquilo. Assim como na faculdade de design gráfico a gente desenha muito pouco, né? A direção de arte em si, é porque no meu caso eu faço as duas coisas, eu produzo as peças e eu também faço um pouco da direção, né? Mas, assim, em muitos projetos grandes, o diretor de arte ele não desenha nada, né? Ele realmente só faz as escolhas artísticas do projeto, né? E dá o direcionamento para que cada um produzindo consiga chegar naquele resultado. Então, direção é muito isso, assim, de você entender o que o projeto precisa e se manter focado naquilo, assim, em como chega naquela estética, né? E não é fácil, assim, falando é mais tranquilo, mas você desenvolvendo mesmo é bem difícil mesmo. Nossa, com certeza. Assim, eu acho que eu senti um pouco disso porque eu tive que fazer um cronograma para esse projeto de pesquisa que eu estou fazendo. E assim, conforme foi passando os meses, eu vi que tipo algumas coisas eu dei conta muito mais rápido do que eu imaginava e outras era muito mais difícil, levava muito mais tempo do que eu planejei. E aí vai mudando tudo conforme vai passando o tempo.
Então, é saber. Isso com o tempo vai pegando também, né? Assim, outros projetos, provavelmente você já vai levar essa experiência, você já vai conseguir medir melhor, né? É importante isso também, né? Você conhecer bem o que você consegue produzir, né? O tempo que você leva para fazer as coisas e principalmente quando, por exemplo, você fala de direção de arte, aí provavelmente você vai estar trabalhando com outras pessoas. Então é conhecer bem a equipe também, conhecer, né, o que cada um entrega de melhor também para você poder é muito isso, na verdade, né? O diretor de arte, na verdade, ele é um fornecedor do cara que tá produzindo, assim. Ele tem que trazer essas respostas que ele precisa ali, né? Tipo assim, não tô conseguindo chegar no resultado, como que chega? Então, né? Ou, por exemplo, tô indo pra um outro caminho, né? Isso assim, independentemente do desenho tá bonito ou não, né? Às vezes o desenho tá super bonito, mas não tá dentro da proposta também. Então é saber ter essa guia, né? No geral, assim. Então é um aprendizado constante também. Você também tem que saber entender no caso da direção de arte, né, principalmente o que consegue cativar as pessoas, né? Tipo, independente de técnica também, porque tem coisas super simples de desenho que são muito carismáticas, né? E ao mesmo tempo, ao contrário, tem coisas super complexas de desenho que não chama a atenção de ninguém. Então, é saber entender mesmo, né? O que faz um jogo chamar a atenção, e no caso do jogo tem muito isso também, né? Você conseguir vender a ideia do jogo, né? Não adianta o jogo só ser bom, ele tem que ir de alguma forma no trailer, nas coisas assim, você conseguir passar bem a ideia, né? Que é o caso, por exemplo, do Cyberpunk, né? O marketing dele foi muito bom, né? A direção de arte é muito boa também. Quando o jogo lançou, ele tinha bastante problema técnico, que já melhorou muito, né, com o tempo, mas, por exemplo, todo aquele marketing, a direção de arte não era refletida em como o jogo foi entregue no final, né? Então dá uma diferença grande também. Essa expectativa versus realidade aí, né? Ela, numa empresa grande que nem a que fez o Cyberpunk, tem várias outras questões, né, em jogo, né? Por exemplo, o acionista da empresa, uma série de outras coisas, né? Aqui, como a gente é uma empresa pequena, é bem mais fácil nesse sentido, assim, porque a gente conversa entre a gente mesmo, toma as decisões junto, né, todo mundo. Então, acho que também ajuda o jogo a ter um pouco mais de personalidade, né, no caso, mesmo sendo um jogo pequeno, né? Sim, sim. Eu acho que assim, é, a alma de um jogo indie normalmente já é uma alma mais viva, assim, normalmente, por causa desse fator que essas empresas grandes costumam não ter. Total, total mesmo. É difícil, né? Quando tem muita gente assim envolvida, a não ser em jogos que nem tem o Kojima lá, por exemplo, assim, que é um diretor, né, super forte, super respeitado, assim, que ele vai conseguir imprimir a visão dele pro jogo, né? Mas mesmo tendo muitas pessoas trabalhando no jogo dele, mas no geral é mais difícil mesmo, né? Tem muita coisa envolvida nesses jogos maiores, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que também tem, sei lá, tem uma diferença, assim, alguns jogos se preocupam mais em me parece, né, que alguns jogos se preocupam mais em vender do que em criar um jogo bom, assim. Que nem, tipo, vocês se preocupam bastante em criar uma coisa assim, um jogo que realmente vai marcar o player, que tem uma sensação, que tem uma coisa duradoura, sabe? Aham. A vantagem de ser uma empresa menor é isso mesmo, né? E também a gente entrou nessa muito porque a gente gosta de jogar, né? E sempre que a gente tá fazendo qualquer parte do jogo, a gente tenta imaginar como se fosse a gente mesmo consumindo aquele jogo, né? O que a gente gostaria de ver, né? Ou jogar naquela parte, né? Então tem muito disso também. Acho que dá diferença mesmo. Então é isso, então. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, assim, eu tô na fase ainda antes de dar meu primeiro passo, assim, na carreira de artes, assim, é muito bom ouvir de você que, pô, você tá aí há tantos anos e é difícil mesmo, eu acho que você começou numa época bem mais difícil que a minha e, pô, sim, uma honra do caramba, assim, tu tá dedicando teu tempo aí pra minha entrevista aqui. Peço até desculpa se eu fui muito informal contigo no Twitter. Você é um cara Não, assim muito tranquilo. educado, muito atencioso mesmo. E você tem mais alguma consideração para falar aí? Não, eu que agradeço, cara, né? Fica tranquilo aí da informalidade, que no geral eu sou informal pra caramba também. Uhum. E eu que agradeço a oportunidade também de contar um pouco do nosso processo aqui na Orbit, né? De desenvolver jogo. Espero
contribuir com você, né, com as outras pessoas que forem ouvir também, de alguma forma, e acho que no geral o mercado de jogo BR a gente tem que se unir bastante mesmo e tentar construir, né, um legado maior mesmo no geral, né, de todos os jogos para o mercado expandir e ficar melhor para todo mundo também. E é isso, cara, eu que agradeço mesmo, assim, a oportunidade de participar e obrigado, espero ter contribuído aí de alguma forma também, Não, com ter certeza, ajudado. com certeza. Uma brigadão, mas aí a gente vai se falando também, pô. Se tiver alguma dúvida também, alguma outra coisa assim, né, que você falou de começando na área, no que eu puder ajudar aí, pode chamar que a gente contribui. Então tá certo. Eu vou acompanhar o desenvolvimento do jogo aí, conforme você for postando Ah, as demorou. dúvidas. Também vou postar no Twitter o que eu for fazendo também daqui pra frente. Ah, posta sim, mano. Quero acompanhar também pra ver lá. Tô curioso pra ver. Sim, sim. Assim, não sei se cheguei a falar contigo, mas é sobre. O meu é sobre queimar, vai ser sobre queimada, mas não a queimada jogo. Vai ser Ah, sobre queimada mesmo. queimada florestal mesmo. Ah, legal. A ideia da queimada eu tive depois, mas assim, vai ser sobre flora brasileira e algumas culturas assim, brasileiras, mas eu também tô com aquele medo de cair numa. Eu mesmo fazer uma visão estereotipada da minha própria cultura, sabe? Ah, sim. Tá o meu maior desafio, assim. Ah, mas eu acho a temática é super importante, assim, eu acho que é um negócio que deveria ser falado, sim. E assim, que nem eu falei, né? Acho que você fazendo a pesquisa tudo direitinho, acho que não tem problema, não, né? Acho que a gente tem que expor mesmo, né? Nesse caso da queimada, por exemplo, não vai ter ninguém para falar por ela, né? Assim, no queimada da floresta, né? Assim, os bichos, tudo, né? Que o Sim. pessoal, quando fala de queimada, pensa muito nas árvores, mas assim, tem muito animal que morre, né? No meio das queimadas também é um assunto bem triste mesmo. Então acho que é um assunto importante sim. Acho que às vezes, né, você jogando um game sobre isso também, você consegue de repente conscientizar também. Acho que vale a pena sim, mano. Sim, sim. Pô, valeu demais então, mano. Abração Valeu, aí. abraço, tá? Muito obrigado. Ok, isso, depois a gente vai se falando aí.